Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia diária. Momento de fé, de introspecção, de reflexão. E estamos na Quaresma, tempo de realmente fazermos 3 gestos concretos em nossa vida: a esmola, a oração e também o jejum. Primeiro domingo da Quaresma, dia 1º de março de 2020. A cor litúrgica é roxa. É importante a gente saber, né? A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Estamos no ano A, ou seja, estamos ouvindo aos domingos o Evangelho de São Mateus, ano A. Bem, a primeira leitura é a do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comas dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os seus olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial. É o Salmo 50, versículos do 3º ao 4º, do 5º ao 6º-A, do 12 ao 13, 14 e 17, refrão 3º-A. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós.
Repitamos: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me de todo inteiro, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Repitamos: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Vamos à segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 19. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, o que era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora temos o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus,
capítulo 4, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora temos uma pequena reflexão, texto do padre Guido Motinelli. Hoje, no primeiro domingo da Quaresma, Jesus vive em sua natureza humana um dos momentos mais delicados. Deve tomar uma postura diante da tentação. Com 3 respostas muito sábias, consegue afastar o demônio. Não só de pão vive o homem. Não tentarás ao teu Deus. Adorarás somente ao teu Deus. A tentação é uma provação e nós sempre temos os meios para sairmos vitoriosos. Deus, em sua sabedoria sem limite, não pode permitir que sejamos tentados além da nossa capacidade. Cabe a cada um usar bem os dons da inteligência, da vontade e da liberdade. Temos aqui uma outra reflexão do Evangelho que se encontra na Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus. Vejamos então aqui. Mateus pormenoriza, salientando 3 tentações. Nelas, Jesus é tentado de falsificar a própria missão, realizando uma atividade que só busque satisfazer as necessidades imediatas. Buscar o prestígio e ambicionar o poder e as riquezas. Jesus, porém, resiste a essas tentações. Seu projeto de justiça é transformar as estruturas segundo a vontade de Deus, palavra que sai da boca de Deus, não pondo Deus a seu próprio serviço ou interesses.
Não tente o Senhor teu Deus. E não absolutizando coisas que geram opressão e exploração sobre os homens, criando ídolos. Você adorará ao Senhor seu Deus. Você adorará somente ao Senhor seu Deus. Então, é um evangelho que nós refletimos, né? As tentações do deserto, elas resumem os conflitos que Jesus vai experimentar em toda a sua vida. Deverá enfrentar o representante das forças do mal, o mal que escraviza os homens. E Deus sempre o sustentará nessa luta. Pois é, Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo maligno, e saiu ileso. É isso que nós devemos procurar fazer. Procurar viver longe do maligno, pedindo sempre a proteção divina. Foi o que fizeram os santos. Hoje, dia 1º de março de 2020, temos a biografia do santo do dia, escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. Eu faço esse vídeo para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. O canal no YouTube é só escrever Paulo Roberto Maciel. E tem a rede social, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, o meu vídeo pode ser divulgado livremente, porque eu sigo o que determinou Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, dei também de graça. 1º de março é dia de Santo Albino. Temos 8 santos com o nome de Albino. Hoje celebramos Albino, bispo de Angers. Santo Albino nasceu em 469, em Vannes, na Bretanha. Era filho de uma família de nobres. Tornou-se monge, sendo mais tarde escolhido para abade do mosteiro de Tintran. Por 35 anos dirigiu a abadia. Para tornar-se monge, teve de abandonar títulos e uma rica herança. Já era um sexagenário quando foi nomeado bispo de Angers, na França. Foi sagrado por Melânio, bispo de Rennes. Fez-se pai e irmão dos pobres, humildes e injustiçados. Trabalhou incansavelmente pela moralização dos costumes, opondo-se às ligações incestuosas dos ricos senhores que tomavam como esposas as próprias irmãs ou filhas. Para combater esse costume, condenado pela Igreja, Santo Albino convocou 2 concílios regionais. A piedade popular atribuiu-lhe fatos miraculosos, como o desmoronamento das portas da prisão, a libertação dos encarcerados e a morte de um soldado com um único sopro de sua boca. Foi, sem dúvida, um dos santos mais populares da Idade Média. Santo Albino faleceu no dia 1º de março de 550. 6 anos depois de sua morte, já lhe foi construída uma igreja em Angers e sua fama de santidade espalhou-se rapidamente. Reflexão. Quem quiser me seguir, são palavras de Jesus, hein? Prestem atenção na reflexão.
quem quiser me seguir, tome sua cruz e ponha-se no caminho atrás de mim. O convite de Jesus continua ressoando ainda hoje nos ouvidos mais atentos. Santo Albino soube ouvir e acolher o chamado de Jesus e deixou todas as riquezas para servir somente ao reino de Deus. Cada um de nós também é convidado ao seguimento de Jesus Cristo. Que Santo Albino auxilie-nos na difícil tarefa de tudo deixar por amor ao Cristo. Oração. Rezemos. Ó Deus, que os vossos pastores, ó Deus, que aos vossos pastores associastes Santo Albino, animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, rogai por nós, Santo Albino, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. Significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Acredite, Ele proverá. E Maranatá é uma expressão dita pelo apóstolo São Paulo. Quer dizer, vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Nessa segunda vinda, Ele irá nos julgar. E para que nós sejamos absolvidos e tenhamos a vida eterna nesse dia, arrependamo-nos dos nossos pecados e peçamos perdão a Deus por todas as nossas falhas. Também devemos acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade, formando um só Deus. Uma divindade em 3 pessoas. É um mistério? É. Mas quem somos nós para decifrar Deus? Nós temos que crer. Creia. Arrependa-se dos pecados e peça perdão. E na segunda vinda de Jesus, você terá o paraíso eterno. Uma vida glorificada. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom! Bom domingo!